Bem, pessoal, nessa videoaula a gente vai falar sobre brainstorming. Brainstorming é uma técnica que surge em 1930, aonde a gente tem como princípios duas questões a serem consideradas aí. A primeira é não criticar as ideias apresentadas, tá? Então, dentro disso, para que não haja, inibição nem bloqueio e ocorra o maior número de ideias possíveis. E aí, o segundo princípio aí é o princípio que a gente fala de liberar a imaginação ao máximo. O que é liberar a imaginação ao máximo, Miriam? É apresentar as ideias de tal qual elas surgem na cabeça, sem rodeios, sem medo de dizer uma bobagem, sem julgamento, tá? Até mesmo porque uma das formas da gente pensar, a gente pensa muito na cabeça do outro. E aqui eu te convido a parar de pensar na cabeça do outro, porque você não está na cabeça do outro, tá? Por que eu falo isso? Sempre eu vou pensar, eu não vou falar isso com a Miriam, porque senão ela vai achar que é isso, isso, isso. Cara, se você me falar, pode ser que eu gere as ideias que você gerou, que eu iria pensar, mas pode ser completamente diferente. Então aqui eu te convido a permitir, tá? Eu sempre falo que ideia boba, ou pergunta boba dos meus alunos é aquela que fica na cabeça deles. Então a gente tem que ter um pouquinho de criança na gente, né? Por que eu falo criança? Porque criança tem isso, a espontaneidade de falar o que precisa falar, tá? E eles são extremamente verdadeiros ali, né? Eles não agem no julgamento. Então o brainstorming vai ser muito disso, né? A chuva de ideias, essa geração de ideias, né? Aqui em Minas a gente fala toró de parpite, né? Então se permitir. A gente tem uma estruturação sobre esse brainstorming, tá? Que é o dar o maior número de sugestão possível. Quanto mais sugestões a gente tiver, gente, melhor vai ser, melhor a contribuição e engajamento dessa equipe de tratativa de não conformidade ou de solução de problemas que foi criada, né? Então, o maior volume possível, mais legal vai ser o resultado, ok? E aperfeiçoar todas as ideias aproveitáveis. O que é isso? Depois que a gente tiver o toró de ideias, nós vamos começar a selecionar as ideias, ou seja, aquelas potencialmente boas que vão ser aperfeiçoadas. Ou seja, eu dei uma ideia X, eu acho que esse problema é por causa do trabalhador. Aí eu vou aperfeiçoar, é por causa do trabalhador por quê? E não é à toa que eu tô dando esse exemplo aqui, tá? Pessoal, 95% da análise do meu problema não está relacionado ao trabalhador. Tá? Então, muito cuidado ao dar essa sugestão que foi descumprimento de procedimento operacional. Eu tenho que me questionar nesse momento é o seguinte, por que ele descumpriu? Tá? Porque ninguém deixa de seguir a regra por um acaso. Aqui eu gosto de dar sugestões justamente para vocês analisarem no aperfeiçoamento dessas ideias, é que o trabalhador, na hora que ele foge daquela regra ou daquele procedimento operacional, tem um porquê. Eu preciso identificar esse porquê. Porque se eu não for lá perguntar, aplicar o TBC, tirar a bunda da cadeira e ir lá questionar, eu nunca vou saber. Você, no momento que coloca, a culpa no trabalhador, está fazendo um pré-julgamento sem questionar, na visão que muitas das vezes é o seu pensar que você fazeria naquela situação, mas que pode não ser real. Tá? E aí é muito da cultura organizacional, porque a implementação de sistema vai muito mexer com a cultura organizacional da empresa, porque ela vai trabalhar muito esse envolvimento. Então, por exemplo, se eu sou uma operadora novata que cheguei e fui treinada e meu líder me fala assim, Miriam, qualquer dúvida que você tiver, você pode me questionar? E eu, na primeira dúvida, eu questiono esse meu líder e ele vem e me fala, nossa, você ia fazer errado mesmo, parabéns por você ter me chamado, vai lá, faz novamente comigo, me explica o porquê que eu iria errar, Uma das coisas que eu venho falando com vocês aqui, que eu só tenho engajamento das pessoas quando eu dou uma explicação por que as pessoas precisam fazer o que elas precisam fazer, Ou não ser uma regra porque a Miriam está mandando, mas é porque a Miriam foi professoral e consultora e explicou o porquê daquilo e aquilo vai trazer valor para esse trabalhador ao realizar isso, tá? Então, dentro disso, pessoal, tem muito disso de eu questionar, E aí, no segundo momento, uma Miriam novata lá, ela chama a líder dela, E aí a líder vira para ela e fala assim, pra que você tá me chamando?
Eu já te expliquei. Não é possível que você não entendeu, né? E aí, nesse segundo momento, né, de cultura organizacional, o que eu já entendi? Que quando eu tiver dúvida, eu vou chamar minha líder para me ter essa exposição novamente? Não, eu vou dar o meu jeitinho e vou me virar. Tá? Então isso que é cultura organizacional, é o posicionamento das pessoas frente àquilo, o quanto realmente eu estou aberto. Tá? Então lá no brainstorm, gente, a gente, né, dando continuidade, a gente tem o brainstorm que a gente chama ele de estruturado e não estruturado. O que é o estruturado? É aquele que eu envolvo essa equipe de tratativa e faz com que todos dêem uma sugestão por que aquele problema ou aquela não conformidade aconteceu dentro da empresa. E aí todos eles vão precisar falar. Qual a vantagem que eu tenho disso? A vantagem que eu tenho disso é que vai ter uma participação de todos, né? Então todos vão participar, né? E qual que é a desvantagem que eu vou ter? Aquelas pessoas mais, eu vou falar assim, mais fechadas, mais tímidas, entram num sofrimento muito grande, porque ela fica assim, vai chegar em mim, o que eu vou falar? E às vezes ela cria uma fala e aí antes dela fala e na hora que chega nela ela trava. Então tudo nessa vida tem vantagens e desvantagens. O outro é o não estruturado. O que é o não estruturado? É que eu deixo aberto. E aí o que acontece no não estruturado de vantagem, né? É que eu vou ter uma participação aleatória, né, dessa equipe, mas também tem um lado negativo. Por quê? O lado negativo é que aqueles que têm uma liberdade maior de expressão, né, uma desenvoltura, vão falar mais. E aquelas pessoas mais tímidas vão entrar mudas e sair caladas e não vão fazer a contribuição, tá? Ambos os métodos, tá? A gente não pode criticar ideias. Por mais, tem ideias que você fala assim, não é possível que é isso. Gente, a gente tem que considerar e não podemos nunca criticar. Até mesmo que se você criticar, você vai travar e você vai quebrar essa ferramenta, tá? Que é tão importante aí para ter essa chuva de ideias, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever no flipchart, então eu vou começar lá, eu pego um flipchart ou um quadro, vou escrevendo todas as ideias sem criticar, da forma que a pessoa fala, tá? Falta de lata de lixo, falta de conhecimento de segregação de resíduos. Vamos supor que um dos meus problemas que eu estou trabalhando aí seja a questão do falha na segregação de resíduos, né? Insatisfação, eu vou pôr no tudo, tá? Ali. Então, né, ao mesmo tempo, não vou evitar, né, esse mal entendido, claramente não escutou o que a pessoa falou, pergunta, tá? E aí, depois que eu tive essa chuva de ideias, gente, eu vou depois passando ideia por ideia e aí questionando, tá? Então, depois da chuva de ideias, eu vou num próximo passo dessa ferramenta. Se todos concordam com aquelas ideias que foram sugeridas. E algumas que não concordarem, as pessoas, né, vão explicar o porquê que não concordam e a gente vai chegar num acordo, se a gente retira ou não retira aquela ideia. Tá? Brainstorm é uma ferramenta muito rápida, ela acontece aí em torno de 5 a 10 minutos. Chuva de ideias, todo mundo vai falando sobre a ideia, de uma forma a não explicar sobre aquilo, porque é no segundo momento que a gente vai ver se concorda ou não e a gente vai posicionar aquela pessoa que falou aquela ideia por quê e quem não concorda com aquela ideia por quê, até mesmo para chegar aí num consenso, tá bom? E aí a gente vai reescrever nesse momento, tá? Então, ao escrever essas ideias, eu não vou interpretar porque eu vou ter esse segundo momento e é um brainstorm rápido, é uma ferramenta rápida aí de 5 a 10 minutos são suficientes para a gente chegar, tá? Então, esse toró de ideias mesmo, depois que eu chegar nesse toró, aí nós vamos aplicar outras ferramentas. O brainstorm, gente, eu falo que ela é a primeira ferramenta a ser utilizada e a gente vai precisar dela para utilizar Pareto, para utilizar GUT, para fazer causa e efeito. Tá? Então, é uma ferramenta fundamental e vai estar aí na maioria das empresas, né, como primeiro passo para a tratativa de não conformidade, que é a busca do porquê que ela surgiu, tá? Eu sou suspeita, eu faço brainstorm de tudo nessa vida, eu adoro brainstorm, eu vou convidar vocês a praticarem isso, tá? Até mesmo dentro de casa, se você não está na empresa, né? Dentro de casa para a gente solucionar problemas, para a gente chegar a um acordo para onde a gente vai, né? Nos divertir no final de semana, até mesmo para sua carreira, desenho da sua carreira. Chama pessoas para contribuir aí, né? Quem sabe aí você chega a uma solução.
Bem, então esse brainstorm, espero que você tenha entendido e a gente vai avançar com novas ferramentas em outras videoaulas. Vem comigo, vamos avançar. Avançar no seu conhecimento e na aplicabilidade para resultado, tá? Vamos com tudo.